Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um Carro Cortes by Delinte. Delinte, alta performance na produção de pneus para aviões, diretamente para o pneu do seu carro. Delinte te leva mais longe. Delinte, pneu oficial do Festival Interlagos, que estava legal demais, mas o Festival Interlagos foi 3 semanas atrás. É que nós estamos gravando aqui no dia 7, esse episódio do dia 28, justamente porque a essa altura, enquanto você nos assiste aqui, estamos comendo muita poeira no Rally dos Sertões e, portanto, estamos fazendo o que no jargão do audiovisual do jornalismo é chamado de gaveta, meu caro João. Gaveta, exatamente. Quando o material está pronto, você solta à medida do que é necessário. E comovente a dedicação de Rodrigo Lamonato aqui do canal Splash & Go, já a gente vai falar do livro, que nos aguardou aqui durante 21 dias na Live Sports, depois de participar do programa ao vivo do dia 7. Eles descobriram que eu tenho rinite e me deixaram 21 dias na gaveta. E você sobreviveu. Sobrevivemos. Esse que é o mais impressionante. Foram 21 dias muito sofridos, a gente vai falar muito de Fórmula 1 2025, aqui com o Rodrigo, também especialista no assunto. Vamos falar muito do livro Splash & Go, aqui ó, Causos do Automobilismo, com um prefácio luxuoso. Olha que honra que é ter um prefácio de Flávio Gomes no seu livro, hein? Né? Mas antes vamos falar de gasolina Petrobras Grid. Do pódio ao grid, o melhor combustível está nos postos Petrobras. A gasolina grid, você sabe, é mais limpeza, economia e proteção para o seu motor rodar sempre limpinho. A gasolina do dia a dia, né? Para a maioria dos carros aí que a gente vê em circulação nas ruas brasileiras. E a gasolina Podium é a gasolina oficial da Stock Car, que melhora o desempenho do seu motor com alta octanagem, sem adição de substâncias extras para isso, porque a pureza da Petrobras Podium vem da tecnologia utilizada no refino do combustível. Do grid ao pódio, você já sabe, o melhor combustível está nos postos Petrobras. Liberei a chave da Porchetinha para a Roberta com essa orientação. Somente pódio. Ó, Somente pódio. já tá a pleno vapor, então. A plena pódio, então, a Porchetinha. Cara, não tem como você olha para sua garagem e você vê um 6 cilindros aspirado que gira 9 pau e um câmbio manual. Por que eu vou sair de outra coisa hoje? É difícil, né? Estou realmente fazendo essa ousadia de utilizar um carro de 23 anos isento de IPVA como daily em São Paulo. Olha só. Ousado, ousado. Rodrigão, fala pra nós do livro. Primeiro, a minha vergonha aqui, que o livro foi lançado em maio, a gente só conseguiu casar as agendas agora, mas fala um pouco sobre o Splash & Go, né, que eu acho que a origem do livro tá justamente no tipo de vídeo que você fazia no canal, né? Sim, na verdade, se a gente voltar 5 passos atrás, começamos como blog lá no auge dos blogs, 2007, 2012, e eu tinha uma seção chamada Causos. E aí, o fundamento do negócio era ter histórias que fossem boas para se contar, mesmo por um não aficionado. O lance era a história. Se a história parasse em pé, para um não aficionado, talvez fosse uma boa história. E aí te chamava Causos. Quando eu criei o canal, tinha vídeos grandes e tal, mas falei, puxa, cabia uma sessão mais de histórias boas, como aquelas que eu contava na sessão. E aí eu coloquei em pé a sessão Pequenas Grandes Histórias. Com o tempo, elas começaram a se acumular, eu falei, puxa, acho que a gente tem um apanhado legal para fazer um livro. Dá surgiu a ideia. Um gostinho. Uma palhinha aí pra galera. Qual é um dos causos aí que você considera um dos mais saborosos do livro? Olha, eu acho que um deles que ainda só tá no livro, eu não contei ainda no canal, é a história do Al Unser, em 87, que venceu as 500 milhas de Indianápolis, quando ele já era considerado aquele piloto que, talvez como o Hélio hoje em dia, já venceu tanto e agora só faz às vezes as 500 milhas dos Super Ovais, né? O Al Unser tava nessa fase, a carreira já tinha vencido 3 vezes. E ele tava sem carro. E aí um dos pilotos da Penske deu uma panca, destruiu o chassi, o Roger Penske ligou pro Al Unser e falou, você quer fazer? Só que a gente não tem um chassi pra você. Foram achar num hotel na Pensilvânia um show car que tinha partido de um chassi e aí recuperaram o carro, colocaram o carro pra andar e ele venceu as 500 milhas. Isso é inacreditável, isso realmente nunca vai acontecer de novo, né? Não vai acontecer de novo. E o carro tava num hotel, repousando a sua linda aposentadoria, né? Que é uma coisa assim, do ponto de vista, é até possível de acontecer de novo, porque a Indy tem essa característica, né? Tipo, o monocoque atual da Indy é o DW12, né? Ele tá inativa há 12 anos. Então, de fato, não está descartado. Você deve ter DW12 como show car em hotel aí, espalhado pelos Estados Unidos, né? Agora, você buscar esse carro e ele ser competitivo é inacreditável. Exatamente. Tanto que o Roger Penske não tinha o motor de fábrica que eles usavam, que acho que era Chevrolet. Ele arrochou um Cosworth, colocou na traseira do chassi, mandou pra pista e o Al Unser venceu. A 4ª vitória do Al Unser
como a quarta do Hélio era super improvável. Sim. Aí foi tipo a Brown de 2009, né? Só acendeu quando espetou o motor errado atrás, né? Exatamente. Essa é uma, assim, que eu acho incrível de Mas você contar. falou uma de Fórmula Indy, assim, de Fórmula 1, o que você elencaria? Puxa, de Fórmula 1, eu acho que aquela da microcâmera... Bom, são duas muito boas. Uma aconteceu no Brasil, que é a história do beijoqueiro, que abre o livro, chama Kiss Me, o conto, que é... A gente teve... Nem sei se vocês são jovens, não sei se vocês vão lembrar. Eu sou velho o suficiente pra lembrar do beijoqueiro. Então, o beijoqueiro era... Ele chamava alguma coisa de Moura, não lembro mais o nome, mas alguma coisa, Alves de Moura. E ele era uma figura que habitava eventos no Brasil na década de 80, 70, 80. E ele estreou no cenário, vamos dizer assim, subindo no palco do Maracanã e beijando Frank Sinatra. Caramba! Assim, Estreou na em frente grande do estilo. Brasil inteiro, Na década de Maracanã. 70. Isso foi em 81, eu acho, Ué. 80. Que é o maior show da carreira do Frank Sinatra, né? No Exato. Maracanã da antiga, 200 mil pessoas. né? Exatamente. Nas últimas notas de My Way, ele sobe e dá uma bitoca linda nos Blue Eyes do Frank Sinatra. Cara, uma dúvida, porque eu lembro da existência do beijoqueiro, mas não lembro de detalhes. Ele beijava as pessoas na bochecha ou tentava beijar na boca? Puxa, cara, a maior parte dos que eu procurei eu via na bochecha, Na mas bochecha. eu acho que se desse um mole, talvez. Ele era ousado, mas nem tanto. É José Alves de Moura, salvo engano o nome. E aí, o que aconteceu? No Grande Prêmio do Brasil de 88, estreia do Senna na McLaren, portanto, o beijoqueiro atacou. E o que aconteceu? Não sei se vocês vão lembrar que aquela corrida teve uma largada que, por causa do Senna, foi abortada. O carro morreu no grid. E aí o Senna pulou a mureta e foi atrás de um carro reserva. Que podia na época, né? Que podia na época, mas não podia depois do box fechado, tanto que o Senna acaba sendo desclassificado. E o José Alves de Moura, o beijoqueiro, ataca neste momento. Ih, rapaz. Invade a pista, tem imagens disso. Invade a pista com grid formado, todo mundo motor funcionando, chamada pista quente. Sim. Invade a pista e vai sem o Senna no grid, porque o Senna largaria dos boxes, e beija o Prost. Ele queria o Senna, mas porque na ele falta viu- do Senna vai próximo. Exato, e aí ninguém sabe se foi engano ou se foi não tem tu, vai tu propósito. mesmo, mas o fato é que você vê umas imagens de uns seguranças acatando um cara na força, assim, tirando... Eu queria um dia perguntar pro Prost, você lembra de um ocorrido? Porque ele chega ao carro, Sim. ele debruça em cima da McLaren do Prost, friso, funcionando, Dá uma pronto, bicota no capacete. dá uma bicota no capacete. loucura. Era um eu grande nunca vi impostor, essa né? imagem. Invasor de festas, então. Exatamente, É, muito exatamente. bom. E aí, assim, beijou Papa, beijou figuras lendárias. loucura. O conceito de controle de público é algo que tem, assim, de 25 a 30 anos, né? Sim. Você olha, o Brasil dos anos 90, vou te dizer duas coisas recentes, assim, que eu vi que... Primeiro, assim, vamos citar vitórias do Senna Interlagos 91, 93. Que ele quase invade atropela todo pessoas, mundo, né? atropela pessoas e O tudo que mais. aconteceu ainda podia hoje em dia custar vitória, desclassificar, porque sim. o carro foi, aspas, contaminado. Exato, né? Antes de chegar em parque fechado, né? Uhum. Mas, assim, duas que são inconcebíveis, assim. Uma é o documentário da HBO do Romário. Romário, cara, muito bom. O Romário, ele decidiu, né? Quando ele decide a classificação do Brasil para a Copa de 94, em 93, no Maracanã lotado, Brasil e Uruguai 2-1. Quando ele faz o segundo gol, já o campo é invadido, porque na época também tinha muito repórter de rádio e tudo mais. Aquela entrevista, ninguém conseguia falar com calma. Nos anos 90, era sempre assim, e aí, Romário, tomando um monte de microfonada na Sim, cara, sim. e aí ele, muito romariamente, né, então, o caos no campo, né, a quantidade de pessoas que têm acesso ao campo, uma coisa inconcebível para os dias de hoje, e aí ele, muito romariamente, o que ele faz? Não volta para Barcelona, né, fica curtindo mais uns dias jogando futebol, é aquela coisa assim também, ele jogando futebol na praia, e aquele mar de gente, assim, aquele caos. E outra que é uma coisa assim que tu não consegue entender é naquela série Aí eu não lembro quem que fez, mas é a série sobre o caso Daniela Pérez, né? Sei. Do Guilherme de Pádua, o assassinato da filha da Glória Pérez e tudo mais. O enterro da Daniela Pérez, cara, é um negócio dantesco, assim, também. Dezenas de milhares de pessoas invadindo o cemitério pra pedir autógrafos globais, né? Exato. Tipo, Nossa. Maurício Matar, me dá autógrafo, Alexandre Frota, me dá autógrafo. Cara, era o caos, assim. Mas eu ia perguntar, a gente vai deixar o link nos comentários, mas quem quiser comprar... Site da editora Gulliver, nós vamos deixar o link aqui. Boa. Temos lá, pronto, estamos indo pra terceira tiragem já, tá vendendo bem. Olha, tá bombando. Mas tá bombando. conta aí, você contou esse do beijoqueiro, mas você falou que tinha dois de Fórmula 1 pra gente Sim, falar. tem dois. E se você quiser, tiver espaço, tem um que aconteceu comigo em primeira pessoa. Então começa por então esse. vai. Então tá bom. Então, ó, em 2020 eu ainda não tinha o canal, mas já pensava em criá-lo. E aí eu fui assistir as 24 horas de Daytona.
E eu, na verdade, assim, eu tinha uma outra profissão, fui a Miami pra resolver isso e acomodei as datas com as 24 horas de Daytona como todo fã. Falei, pô, já que estou indo nessa época, eu vou dar um jeito, né? E fui a Miami, resolvi o que eu tinha que fazer, aluguei um carro e parti em direção a Daytona, que eu subestimava, não sabia que era longe pra cacete. Não... É, no extremo norte da Flórida, né? A gente nunca vai até lá. É uma pernada. Você anda 4, 5 horas. E, pois bem, cheguei um pouco tarde por causa disso, porque subestimei as distâncias e fui pro meu Airbnb, tava sozinho e tal. E, bom, guardei as coisas, tomei um banho, falei, vou comer alguma coisa, tomar uma cerveja, né? Chamei um Uber. Estacionou um Uber. Entrei no carro. Eu falo inglês redondinho, não tenho sotaque e tal, mas ele falou, você é europeu? Eu falei, não, por quê? Ele, não, porque tá cheio de europeu aqui. Eu falei, deve ser por causa da corrida, né? Ele falou, é por causa da corrida, mas é porque, nossa, fica essa época do ano lotado, não sei o quê, tal. Eu falei, não sou europeu, mas eu tô aqui por causa da corrida também, sou brasileiro. Ah, Brasil, Open Wheeler, vocês adoram Fórmula 1. Aí a conversa engatou, né? Galera da nossa espécie, da nossa turma, né? E o cara super começou a falar que gostava mais da Indy, naturalmente, tal, e o que já é um pouco diferente, porque o americano 90% é mais NASCAR e tal, né? Mas Dá mais em Daytona, né? Dá mais em Daytona, mas enfim. E aí a conversa foi indo bem, só que o trajeto era curto. E em dado momento começamos a falar dos pilotos atuais, ele queria lembrar o nome de alguém jovem, dessa nova geração, que era o melhor pra ele, na opinião dele. Enquanto esse ele não lembrava, falava de Lances, falava do Emerson, falava do The Past, do Zanardi no saca-rolhas e tal. Ele chegou a perguntar pra Alexa, e eu tentei ajudar. Eu falava todos os pilotos que me vinham à cabeça e tal, e não chegávamos ao nome de quem ele queria falar. Chegamos no destino, viagem acabando. Obrigado, hein, abraço, tal, aquela história que eu falo sempre, melhores amigos de 5 minutos, nunca mais nos veremos, abraço. Entrei no bar. Ele, pô, que pena, não lembrei, tchau, adeus. Falei, nunca mais vou ouvir falar desse cidadão na minha vida, né? Estou no bar, aquele clássico sports bar americano com telas passando esportes e eu no balcão tomando uma cerveja, comendo uma porção de algo que deve ser não recomendado pra saúde, como de costume. Tô lá comendo, chega a garçonete, que tinha me atendido com um telefone fixo, como faziam os incas, e chega assim, sim, ele tá aqui. E você pensa em tudo que pode estar errado. Né? Aconteceu, morreu alguém e tal, ainda que eu tivesse celular conectado com o Brasil, fogo. E ela, não, pode deixar, eu vou falar pra ele, desligou. E eu fiquei, o que pode estar acontecendo, né? Ela, era um motorista do seu Uber. Ele mandou falar que o piloto se chama Joseph Newgarden. Olha, que loucura. Eu falei, gente... O cara ligou no bar, mandou... Tem um cidadão que tá sozinho aí, sentado no balcão e tal. Avisa pra ele que o nome é Joseph Newgarden. Ele não ia dormir nessa noite, né? Se ele não conseguisse botar isso pra fora. Exatamente. E aí, quando eu tava escrevendo o livro, eu falei, mas eu tenho que dar um nome pra esse cidadão. E o que eu fiz? Voltei 4 anos no meu histórico do Uber até achar. Ficou meia hora arrastando pra cima. Meia hora arrastando pra cima até que eu achei. Ele se chama, não sei se é o nome ou sobrenome, Russell. Sim. E aí, bom, enfim. Casou também. Pô, e aí, o que me faz pensar no efeito borboleta das coisas e tal. Eu falei isso um dia pra minha esposa. Imagina que qualquer besteira que a gente já fez por aí pode, em algum momento, ter virado o trecho do livro de alguém. E a gente nem sonha. Interessante. Livro de memórias. É uma das grandes corridas que falta pra mim ainda, cara. 24 horas de Daytona, nunca fiz em loco. Você conseguiu pegar a corrida, as 24 horas de Daytona? Sim, a corrida. E assim, é muito legal porque corrida de 24 horas, você sabe, não dá pra ficar lá, tipo, full e tal, mas você escolhe os momentos, né? Eu queria pegar a largada e a chegada, claro. Mas não tem muito público, né? Cara, ela tem bastante público no infield. Sim. Né, de trailers, e a galera que vai e tal. E uma cena curiosa até pra falar disso é que eu saí de noite pra jantar. Já esse acontecido com o motorista foi na véspera, né? Mas durante a corrida eu saí pra jantar, passei onde eu tava hospedado, tomei um banho e tal. E eu tô lá no bar, achei um bar bem de locais, assim, bem bacana, tá? Até se você for te dou a dica, porque é um rolê bem deles lá. E aí tô lá no bar, e a garçonete tava me atendendo, e o dono do estabelecimento falou, você tá na corrida? Eu falei, tô. Acabando aqui, a gente vai fechar e vai pra lá. Então a cidade meio que, a lá Montreal, mas da sua forma, meio que vive o evento. Então é uma coisa bem deles, assim, achei bem interessante. O 500 milhas de Daytona, né, que é onde enche, né, eu fiz as 12 horas de Sebring, e aí até tem bastante público porque casa com o Spring Break, né? Que é a semana do saco cheio, né, das universidades americanas. Então, tem muita gente, tem mais de 100 mil pessoas, mas 97 mil estão nem aí pra corrida, estão lá pela festa pra encher a lata.
E aí a outra história de Fórmula 1 que você tá nos devendo aí, vamos lá. Tá bom, vai, não vou escapar, não. Essa já no final, e ela chama OVNI, por razões óbvias, que eu não sei se vocês vão lembrar, em 95 e 94 também, a Fórmula 1 tinha uma câmera on-board, no caso, lá na asa traseira, lá de fora. Sim. Ficava bem pra fora, assim, Sim. tipo assim. E em Monza, o Alesi e o Berger estavam liderando a corrida, primeiro e segundo, e a microcâmera do Alesi quebra, vem voando e quebra o braço da suspensão do Berger. Os dois de Ferrari. Os dois de As Ferrari. coisas que só pode acontecer com a Ferrari. E assim, já tava era uma vitória que era deles, porque o Schumacher e o Hill tinham batido, dando volta no Taki Inui. Sim. O Johnny Herbert estava pra trás, herdou essa ponta e venceu essa corrida. O Coulter tinha rodado Pra variar. tinha rodado na volta de apresentação, aí a largada foi neutralizada, teve uma nova, ele rodou também nas chicanes, quando as chicanes eram duplas lá no começo, então assim, era deles. Eles iam vencer com um, senão iam vencer com o outro. Aí o outro já ficou pra trás, depois a Alesi teve um problema de suspensão, Sim. nada relacionado com microcâmeras. Sim. O Alesi, ele era um pouco idiota veloz, assim, que nem o Mansell, mas ele era extremamente azarado, né? O Alesi tem uma vitória na Fórmula 1, ele facilmente poderia ter, sem exagerar muito, 5 ou 6, né? Ah, sim, sem falar do azar supremo que esse cidadão teve ali de 90 para 91, que... Era né? pra ter sentado na Williams e sentou na Ferrari. Porque né? a gente poderia estar falando hoje de um Alesi multicampeão, tricampeão, tinha braço pra isso. Aí que tá, o Alesi, ele é um personagem fascinante, assim, pra quem gosta de Fórmula 1, porque ele é um talento natural monstruoso, mas ele era um completo analfabeto do ponto de vista de técnico, de acerto e tal, né? Então ele... E engenheiros, assim, caras como Adrian Newey e Ross Brown, eles se encantam com caras como o Alesi, assim, porque são caras que conseguem ter uma coisa meio transcendental, assim, com o carro. Mas o Ross Brown, né, não explicitamente, assim, mas meio que nas entrelinhas ele deixa muito claro como um dos grandes erros da carreira dele, assim, foi quando não é o Ross Brown, Rory Byrne, quem é que ficou? O Rory Byrne veio também. Quando tem a troca, né, e vai o Alesi e Berger pra Benetton. Isso, final de 95. Então o Ross Brown, ele vai de cara pra Ferrari? Não, é isso aí. O Ross Brown fica na Benetton, é isso aí. Ele fica um tempinho. E aí ele acha assim que, tipo, beleza, saiu o Schumacher, Alesi vai sentar aqui, vai ser a mesma coisa. Uhum. E aí leva, assim, 2 treinos pra ele sacar que não. Essa mística do talento do Alesi que ele observava de fora, ele meio que caiu no conto. Mas você tava falando a gente tava falando do controle de público, né? Um outro caos, cara, que acho que até no Splash and Go Reloaded, volume 2, aí merece estar. Não sei se você conhece o Cláudio Tigur. Já de nome. É um cara que trabalhou muitos anos com o Reginaldo Leme, né? Como uma espécie de braço direito, assim, do Reginaldo. E uma das cenas mais surreais que eu vivi no meio do automobilismo foi num Grande Prêmio Brasil, 2007, 2006, ali meu tempo de Red Bull, que eu tava caminhando no paddock ali de Interlagos, na parte de trás dos boxes, e não com o Tigur, mas tinha recém encontrado o Tigur, cumprimentando assim, e eu tô caminhando ao lado do Tigur e vem vindo o Bernie Eccleston, e quando o Bernie se mexia, era aquele séquito atrás, né, de câmeras e tal, e vem aquela coisa, tu já vai meio que saindo do caminho, né, daquela comitiva, assim, e aí eu tô saindo assim, e o Bernie vem vindo na minha direção, e eu, meu Deus, o que eu fiz de errado, né, e eu vou saindo, e o Bernie vem... aperta a mão do Tigur e segue, né? Por quê? Porque o Tigur é esse personagem que, voltando, eu lembrei por causa do controle de público. Thiago Mendonça é o cara para dar essa história com detalhes aí, mas grosso modo, ele ganhou um prêmio de loteria nos anos 80 e era um cara fanático pro Fórmula 1. E ele meio que investiu esse prêmio de loteria dele viajando o mundo, acompanhando a Fórmula 1 para entregar a bandeira do Brasil para os pilotos brasileiros. Então, tantas vitórias do Piquet e do Senna que a gente via, né, encostava ali na volta de retorno ao boxe e aparecia um cara do nada correndo com a bandeira do Brasil, esse cara era o Tigur. Agora, imagina hoje você tentar fazer isso. Nossa. Eu vou pro GP da Bélgica, vou pro GP... Na primeira tentativa, você vai dormir uma noite numa cadeia belga, numa cadeia australiana, numa cadeia canadense. Onde você tentar fazer isso, e vai talvez acabar seja preciso ganhar 2 vezes na loteria, né? Não apenas uma. Né? Em euros. Tem mais essa. Vamos falar um pouquinho aí de Fórmula 1 pro ano que vem, né? A gente tá com um balanço de forças que ninguém esperava, né? Quando todo mundo ali depois de 3, 4 corridas em 2024 falou, beleza, acabou 2024 e com esse mesmo regulamento acabou 2025 também, pode entregar tudo pra Red Bull e pro Max, e não é o que aconteceu, né?
Não, eu achava até que essa convergência desse ano ia acontecer ano que vem. Que as coisas estavam se aproximando de uma forma que em 2025 a gente teria um excelente campeonato. Estamos tendo um excelente campeonato agora. Eu ainda acho que é 85% de chance do Verstappen levar o campeonato de pilotos. Só 85? Você Eu acha que tem não. 15% de chance dele não ganhar? Eu acho sim, porque apesar de... A McLaren não acha, né? Porque entregou 7 pontos do eu não Norris pro perdoo, eu Piastri. também não os perdoo por isso. Eu acho que esse é o que tá faltando, parafraseando o coach que vende curso, tá faltando a McLaren um mindset realmente de vencer. Mindset vencedor, né? Mas não dá pra fazer uma coisa dessas. E eu acho, inclusive, tá até falando desse tema, que eles jogaram uma caixa de areia nas engrenagens a partir da hora que deixam o Piastri, então, com 2 anos de equipe, 1 ano e meio, achar que ele já tá com mais moral Sim. que o Norris. A não ser que eles saibam de algo que a gente não sabe e estão desembarcando de Lando Norris, já pensando que o seu próximo grande... Igual aconteceu com a Ferrari, o Vettel e o Leclerc, né? Sim, Em sim. 2019, a Ferrari já tinha caído de amores pelo Leclerc e desembarcou do Vettel, né? Mas assim, uma coisa importante, né? O Piastri tem uma vitória na Fórmula 1, que é essa vitória aí. O Norris também, não tô atacando estatisticamente. Mas assim, uma vitória que ele herda do companheiro, né? Que ele não. O companheiro larga na pole, ele faz uma largada melhor, mérito dele, mas assim, ele não é o cara mais rápido do final de semana, né? Ele se beneficia de uma boa largada. Ele comete um erro, é isso que me deixou muito possesso com essa história. O undercut do Norris só funciona porque o Piastri cometeu um erro que ele perdeu 3 segundos. Aquela saída lá. Ele tava 4 segundos e meio, cometeu um erro, a diferença caiu para 1 segundo e meio, o Norris para e volta na frente. Então, assim, quem jogou fora a vitória do Piastri não foi o undercut do Norris, foi o próprio Piastri ao cometer esse erro. E aí depois, quando ele tá atrás, ele comete um outro erro. Então, assim, uma outra saída de pista que Verdade. não custa tanto tempo, mas poderia ter sido algo mais grave. Não tô aqui dizendo, o Piastri é um pilotaço, assim, e de fato, assim, né? Vamos lá, o Piastri tem 1 ano e meio de Fórmula 1. Se você chegar pro Norris e falar, lembra de você, quando você tinha 1 ano e meio de Fórmula 1? Hoje você é melhor ou você é igual? Né? É verdade. Mano, a gente tá olhando, assim, uma curva de potencial do Piastri que é quase que a gente pode afirmar que vai passar o Norris, né? Sabe o que me lembra muito? A Ricardo Verstappen. Exato, muito parecido. E próprio Leclerc e Vettel também, que você Também na citou. mesma equipe, Mark Webber e Vettel. Porque em 2009, o Webber ainda era um cara já maduro e o Vettel ainda era verde. Sim. E aí em 2010, o que acontece? Quem vai disputar o campeonato quase até lá no fim como favorito é o Webber. Mas o Vettel tem um final de ano muito bom. Sim, sim. Então essas curvas, hoje, se o Oscar Piastri fosse uma ação na bolsa, eu tô comprando, o upside é muito maior. Tô comprando o Piastri. Norris tá caro e o Piastri tá barato. Exato, tô pagando mais em Piastri do que em Norris na bolsa de valores. Porém, a gente tá no dia 28 de agosto de 2024, no qual Rodrigo Lamonato, que é um cara que vocês já viram que entende de números, de probabilidades, cravou que tem 15% de chance do Verstappen não ser campeão. Então, imagina se o Verstappen teve um DNF em Zandvoort anteontem. Outra. A gente tá falando assim, o Biden teve Covid não faz muito. Ainda não tá descartado assim ter Covid. Não tá descartado, cara. O Fanatec do Verstappen dar um tilt, quebrar um dedo, ele perdeu a corrida, né? Eu sempre, a galera... Acho que o público que consome Fórmula 1, né, tem todo um novo ecossistema de creators, assim, de Fórmula 1, do qual acho que o Splash and Go faz parte, né, que é uma molecada muito jovem que consome, né. Você vê, eu tenho 22 anos, por exemplo. Não necessariamente o creator é jovem, a audiência é bastante jovem, mas a galera parece que... o exemplo que eu tenho muito vivo na cabeça é Schumacher 99. Cara, Ed Irvine quase foi campeão do mundo, né? Então, assim... quase tirou a Ferrari do jejum. Quase tirou a Ferrari do jejum. Teria sido uma injustiça histórica monstruosa, né? O cara que tirasse, depois de todo o trabalho do Schumacher, o cara que tirasse a Ferrari do jejum ter sido o Irvine. Mas, pra mim, Zac Brown não lembra de 99, pra ter entregado esses pontos pro Piastri. Eu acho que estão vacilando. Mas assim, até para completar as estatísticas, e eu acho, não sei o que vai acontecer, né, daqui 2 semanas no futuro, quando a gente tá publicando esse vídeo, mas que o de construtores a Red Bull vai perder. Isso está contratado. Ela vem perdendo, eu falei no canal outro dia, na última live, a Red Bull vem perdendo desde Miami
9 pontos por corrida de vantagem. Sim. E está a 42, ou seja, é só uma questão de tempo. Porque Não. são 10 corridas até o final do ano. E aí teve aquela história, né? Qual é a semelhança entre o bolo queimado, a mulher grávida e o Zagallo na Copa de 98? Nossa, é muito pra minha cabeça essa. Nos 3 casos você tinha que ter tirado antes. É o mesmo caso de Sérgio Pérez. Essa disputa dos construtores... Alô, Christian Horner! Tinha que ter tirado antes. A partir do momento que a Red Bull falou, não, a gente vai ficar com o Pérez, que também a gente não tá lendo o futuro, né? Não, mas na data de publicação aqui sim. Na verdade, a Red Bull falou, não, Pérez tá mantido e o subtexto é até o fim do ano. Não. Pra mim tá mantido, assim, eles vão aproveitar que o Pérez tá ali, porque tem Baku e Singapura. Eles estão apostando no Pérez fazer pontos grandes em Baku e Singapura. Se ele não chegar bem em Baku e Singapura, pra mim, aí sim eles chamam, nem que seja um Lawson, ou provável Ricardo, bota o Lawson na... Outro dia eu falei isso no canal, eu acho que, pensando pragmaticamente, a Red Bull teria que colocar o Ricardo. Porque é o cara que ela pode, em tese, esperar que ele vai colocar na tomada e ele vai desempenhar. O Lawson, você vai ter que dar umas 4 corridas dele rodar o software nesse carro. Não, e tem a outra questão política também, né? Você destrói o Daniel Ricciardo psicologicamente se você promove o moleque por cima dele, né? Sim. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse, né? Você dá esse plug and play pro Ricardo, se a coisa der certo, né? Se ele performar bem, você mantém ele. Se de fato ele não... Se de fato ele for o Ricardo dos últimos 4 anos, aí você dá a chance pro Lawson no ano que vem, né? E outra coisa que indica que vai ser o Ricardo é que o Ricardo é Team Christian Horner, dentro da briga de poderes. E o Lawson é uma aposta do Marco. Então, dentro dessa balança de poder, hoje o Horner tá mandando mais. Sim. Então, acho que também favorece, do ponto de vista de bastidores e político, que o Ricardo seja esse nome. Christian Horner foi o Highlander de 2024, né? Foi dado como... Olha, eu fui um que dei o Horner por morto, né? A forma que ele conseguiu se agarrar com unhas e dentes ali e derrotar as forças inimigas é impressionante. E não eram poucas forças, né? A gente viu aí o que é uma coisa que nos meus 8 anos de Red Bull e mesmo acompanhando, a gente nunca viu falar alto em nenhum momento o lado tailandês da empresa, né? E agora o lado tailandês acordou, e o lado tailandês sempre foi o controlador, né? E o lado tailandês é Horner. E quando quem tem 51% quer uma coisa, acontece a coisa dos 51%. Exatamente. Eu deixei na próxima página aí uma previsão por equipes, do que tem e do que já não tem. E acho que a gente podia fazer um exercício de futurologia para debater o que podemos esperar do último ano, né? Pra depois sermos cobrados nas redes sociais. 2026 exatamente. muda tudo, né? A gente tem só 25 aí para brincar com essa dança de cadeiras aí. Então, lembrando, né? A gente está falando de Ferrari, Hamilton e Leclerc, confirmados para o ano que vem e além. Red Bull, Verstappen e... na data de publicação deste vídeo, Sérgio Pérez, mas assim, o contrato do Pérez é até o fim de 26, mas é muito improvável, né, que ele... Porque a gente não vê mais... O Pérez parece aquele cara que você tá ali com o desfibrilador, pum, pum, e não ressuscita, né? Não. Não, e ele, por exemplo, na Hungria tinha feito uma boa corrida. Mas em Spa, ele largou em segundo, cara. Ele chegou em 8º. E 8º é último, né? Último. A gente tá numa briga ali que tem 4 equipes, e isso é muito bacana, né? Você tava falando da convergência, mas o trabalho que a Mercedes e a McLaren fizeram esse ano é espetacular. Espetacular. Né? A Ferrari pareceu que era quem tava liderando essa coisa, e a Ferrari, na pesquisa política, né, veio, na hora de ir pro segundo turno, ela caiu e outros 2 passaram ela. Simone né? não para de subir. Mas eu acho que a Ferrari vai também entrar nessa briga, né? Porque a questão é o seguinte, o regulamento congelado, e com todo mundo já olhando para 2026, e esse carro com um efeito solo tem essa característica também, né? Antigamente, na Fórmula 1, até esse regulamento de 22, você ia jogando mais downforce. Agora não é assim. Chega uma hora que se você jogar downforce demais, o carro começa a quicar de novo, que é o que aconteceu com a Ferrari. Então, é uma questão de fine tuning, de usar bem os pneus. Então, o teto disso, ele é mais baixo, né? Sim. Então é isso, as outras estão chegando no teto e a Ferrari vai desfazer a cagada dela e vai voltar para esse mesmo patamar aí, né? Mas só para a gente continuar aqui na nossa silly season, então a McLaren a gente tem Piastri até 26 e Norris até 27. Mercedes é o primeiro grande ponto de interrogação, né? A gente tem o Russell até o fim de 25 e
o piloto, aquele famoso piloto, né? A definir. Qual é o seu palpite? Aí é Kimi Antonelli, né? Kimi Antonelli, com certeza. Será que não vem um Verstappinho aí, hein? Então, acho que viria um Verstappinho pra 26, no lugar do Russell. Eu acho que o sonho do Jos Verstappen, até pra torcer a faca nas costas do Christian Horner, seria ir pra Mercedes o mais rápido possível, né? Seria, mas eu acho que ele não vai conseguir, até porque não há garantias de que a Mercedes vem pra brigar o campeonato ano que vem, embora eu acho que, como eu falei, tá convergindo. E eu acho que por causa de Power Unit e tudo em 2026, aí a Mercedes vai voltar num nível meio parecido com 2014. Eu acho que quem for cliente da Mercedes vai se dar muito bem nessa primeira... É a aposta do Carlos Sainz, né? É a aposta do Carlos Sainz Sainz. tá indo pro Mal Williams em 26, que ele acha que vai... O Sainz pode ser o Felipe Massa de 2014, né? Exatamente. Voltar ali a pódios e poles e tudo mais. Aquela vitória de Abu Dhabi do Massa também, né? Faltou 3 voltinhas ali, teria sido tão bonito pra carreira dele. É a aposta do Sainz. Vamos lá, em 26 a gente tem... Qual é a fofoca, né, de bastidor? É que o motor da Mercedes é canhão e que a Red Bull e a Audi têm problemas, né? Esse é o... E outra, e que não teremos Renault, né? Que não teremos Renault. E assim, o buraco que a Renault se colocou é tão grande que o grupo Renault preferiu comprar motores da Mercedes. Eu acho que já não é nem grupo Renault, cara. Pra mim, o pessoal da Hightech? É o pessoal da Hightech. Pra mim, o piloto da Hightech, que é o que vai se chamar em 2026, é o Mazepin. Essa movimentação do Oliver Oaks, né? Do Oliver Oaks virar o team principal da... Primeiro assim, vamos dar 2 passos para trás. O Briatore ter chegado é o primeiro sinal para mim de que a Renault tá pensando em vender. Esse cara vem aqui para estruturar essa venda e achar um comprador. Sim. Aí, a segunda notícia estamos pensando em virar equipe cliente. Ou seja, facilita muito mais a venda. Pô, né? demais. Vira uma equipe para você vender. E não uma fábrica com 1.500 funcionários sindicalizados na França, que é Viry, que é onde faz o motor, que um comprador de equipe de corrida não tem o menor interesse nisso e é um pepino imenso. Então, vamos desconectar as duas coisas, fica mais fácil de vender a equipe. Aí, beleza. A Renault tá mais um passo na direção de que a Renault tá querendo vender. Aí, novo chefe de equipe é o cara da Hightech, que para quem não acompanha aí tanto o bastidor, nesse processo aí que a Andretti estava envolvido, de novas equipes da FIA, ser aprovado e tudo mais, a Hightech, que é uma equipe tradicional aí de Fórmula 3, de Fórmula 2, estava inserida nesse processo com a grana do Papa Mazepin, né? Mas você acha que o Nikita Mazepin voltaria pro grid num plot twist, assim, desse nível? Cara, eu acho que... Por que tá o Oliver Oaks ali? Quem é o comprador da Alpine? Mas todo mundo diz, na verdade, que poderia ser também, que assim, concordo com você até aqui. Até a parte do Mazepin eu assino embaixo. E eu não tô fazendo, eu não tenho informação nenhuma, eu tô só ligando pontos. Né? É claro o movimento de que estamos fatiando uma empresa para vendê-la e assim, diminui esse centro de custo aqui, coloca um motor que será possivelmente o melhor da Fórmula 1 e já com um contrato para entrar na nova era, perfeito, bonito, né? Agora, tem outros interessados, né? O grupo Hyundai, e falam muito no Geely, que é aquele pessoal da China que é dono da Volvo e da Lotus. Para comprar a Alpine. Para comprar a Alpine. Sim. Né? E até porque para os chineses teria aquela questão das taxas para entrar no mercado americano. Então você coloca um pé na Europa, você consegue dar um olé porque você é europeu, não é mais chinês, né? Sim. Então teria essa história toda. Agora, Nikita Mazepin de volta no grid seria lamentável, né? Seria uma coisa, realmente. Aí é aquela coisa, aí realmente é só dinheiro. Porque a gente sabe que o dinheiro é muito forte, mas dinheiro mais habilidade. Então, assim, o Berman não é um zero à esquerda, né? Não, o Berman é promissoríssimo, né? É muito interessante a gente ver, assim, tipo, na data da gravação aqui, o Ed Straw, lá do The Race, publicou o Mid-Year Review, né? O boletim de notas da metade da temporada, que é simplesmente a nota média do ranking de todas as etapas, né? Quem são os... É impressionante como o nível de pilotos mudou e como é nítido, né? Quem são os 4 piores pilotos da Fórmula 1 hoje? É muito claro, assim, né? Sim. Quem são os caras que você fala, esse cara talvez tenha gente melhor do que ele fora? Hoje é o Sargent, o Joe, o Stroll e o Magnussen. Cara, todos eles estão muito acima de um Latifi, de um Mazepin, né? Você vê como
o nível do piloto, o nível do pior piloto da Fórmula 1 subiu muito. Sim, Subiu eu falo muito. isso sempre no canal, o pessoal se descabela, eu falo assim, vocês querem olhar o grid de 1989? Né, tipo, tem lá, 89 eu não lembro, mas tipo assim, o cara que foi empresário do Verstappen, Rottengarter, em 86, sei lá, Percarlo Ghinzani, Não, sabe, mas é isso. Oscar Lahauri. Você pega o próprio, acho que o Mazepin é o último caso, antes o Lance Stroll, só que o Lance Stroll fez uma carreira de números bons, né, nas categorias de base. Mas assim, os últimos caras da era da Fórmula 1, que era assim, assina o cheque que 60, são Mazepin e Latifi, né? Sim. A gente teve toda a questão da superlicença para meio que dificultar bastante isso. E hoje, com as equipes todas rentáveis, as equipes... você tem... Vou te dar um exemplo de um cara que era campeão de Fórmula 2 e tinha 25 milhões para levar para uma equipe. Felipe Drogovic. Não conseguiu sentar, né? Não basta mais o dinheiro. Aí a gente tem, então, Mercedes, Russell e... TBD? Verstappen ou Antonelli. Na verdade, é Antonelli pro ano que vem e acho que possivelmente Verstappen para 26. Mas aí fica difícil a vida do Antonelli e do Russell, hein? Ah, sim, Pra mas falam assim que a Mercedes também estaria num momento, e eu concordo, de já... o Russell é muito bom? É muito bom, mas talvez ele não seja a mosca... Talvez seja a mosca branca, mas não seja a mosca silver, sabe? Sim. Aquele cara que é um em cada geração, né? É muito bom, mas talvez... Sei lá, não vai ser o cara que vai desequilibrar. Mas o Verstappen eu não posso deixar ele passar. Sim. Então eu pego minha estrela jovem aqui, que eu gastei os tubos pra trazê-lo até aqui, e deixo o Russell embora. Você acha que a equipe dos sonhos do Toto Wolff para 26 é Verstappen e Antonelli? Hoje eu acho que sim. E se tem uma organização capaz de administrar isso, porque fez isso com Hamilton e Rosberg, é a Mercedes. Sim. Senão, acho que eu não vejo alguém fazendo. E o Antonelli é um cara que promete muito e tudo mais, mas Verstappen é Verstappen, né? Eu acho que... Sim. Se bem que Alonso era Alonso e o Hamilton vem em 2007 Exato. por Coreto, né? E eu só queria jogar uma pimentinha no que você falou de pilotos, os 4 piores. Stroll que vem, nas últimas 5 corridas, sistematicamente ficando melhor que o Alonso. Em classificação e corrida. A sensação que eu tenho é que o Alonso, depois quando o carro deixou de ser um carro para brigar pro top 5, para ser um carro para parir uma bigorna incandescente para brigar por um décimo, ele... cansei. Aí a gente tem, então, Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll confirmadíssimos aí também, até 26. Alpine, a gente tem Gasly e, novamente, é um francês, né? É o Alain Definir, né? Alain Definir. Seria provavelmente o Jack Durham ali, né? Tá todo mundo falando, que é o nome a ser confirmado. Que é uma coisa muito dura, né? Também a gente tava falando de Drogovic, de Bortoleto, né? Um Jack Durham da vida, uma vez que o cara consegue estar ali no dia a dia, ele tá andando no simulador, fazendo coisas que a gente não tá vendo, ele tá nos debriefings falando coisas que a gente não tá vendo. Claramente o Jack Durham fez o trabalho de interno ali, de bastidores, que conquistou o board, o sempre cambiante board da Alpine, né? Sim, aí tem mais uma coisa, ele tem testado muito privado e ele é empresariado por pessoas próximas ao Briatore. Sim. Então aí desequilibra bem a balança. Sim. Aí a gente tem na Haas o próprio Berman e o Esteban Ocon, que, aliás, fazendo essa conexão aqui, né? Quem diria, né? O Gasly chegou na equipe do Ocon, né? O Ocon, o cara que tinha batido de frente com o Alonso na Alpine, e o Gasly também. Não por nada, nenhuma margem imensa, né? Mas ele veio já faz um ano, mais ou menos, que ele tem um pelinho em cima do Ocon na média, né? Mas assim, posso falar palavrão? Deve. Tá. O Esteban Ocon é notadamente um cuzão. Notadamente. Então a equipe só precisava de um motivo pra se livrar dele, entendeu? O Caio Ribeiro é um bobalhão. Né? Então aí vem um francês, tipo, achei eles são muito... Mas o Gasly é mala também, né? O Gasly tem fama de ser muito micromanager, encher o saco com tudo e troca a cor da luzinha ali e tá tudo... francês, né? Mas enfim, de qualquer forma, assim, eu acho que os dois parece aparentemente equivalentes em termos de velocidade, feedback técnico, etc. Então acho que foi mais uma coisa, tipo... Sim. A relação tava gasta, né? Sim, o Ocon tá lá faz tempo, né? Enfim. Agora vai ser problema do Ayo Komatsu na Haas, então, Berman e Ocon, mas meio que acaba, digamos assim, a carreira do Ocon acaba, né? No sentido de... o cara, ele foi pra Alpine, conseguiu ganhar a corrida com a Alpine, é um cara que faz parte ali da equipe de management do Toto Wolff, né? Teve relação com a Mercedes.
3, 4 anos atrás, a gente poderia imaginar o Ocon galgando da Alpine para um carro de ponta, e o passo dele é para trás, né? E é muito difícil. Apesar do Hülkenberg calar a boca desse tipo de coisa, mas a gente não dá mais para imaginar um cenário em que o Ocon é campeão do mundo, né? Não, inclusive se você olhar as carreiras, hoje você vê o Gasly tem uma história, vamos dizer assim, um storytelling de carreira, né, para falar o Coach Ace, que assim, ele parece mais próximo do que a gente chamaria de uma órbita de espera por uma vaga no topo, e o Ocon não. O Ocon já, como você falou, voltou para trás, o Ocon já tá rumo a WEC depois. A WEC, a Ricardo Patresização da sua carreira, entendeu? Cara, você tá falando do Ricardo Patrese, agora eu vou falar o nome, né, que é até injusto, né? Então, próxima equipe aqui, também 2 caras confirmados, Carlos Sainz e Alexander Albon. O Sainz, pra mim, acaba também tendo uma carreira patresística, né? O Patrese tem o quê? 6 vitórias, né? 6 vitórias. 6 vitórias, é o cara que andou de Williams, de Benetton, de Brabham, que era uma equipe de ponta, né? O Nelson foi campeão de Brabham no mesmo ano que o Patrese era companheiro dele. Ou seja, é um cara que tem, assim, 10 anos de carreira em equipe de ponta. Sim. E acabou tendo ali um punhadinho de vitórias e nunca realmente brigando por um título, né? Salvo... eu acho que, assim, o Sainz ele assinou com a Williams, primeiro nessa esperança do motor de 26, mas também na esperança de que a saída do Verstappen para Mercedes deu uma bagunçada no coreto, quem sabe ele consiga uma vaga na Red Bull, né? Tanto que, assim, semana passada veio James Vowles negar veementemente que há uma cláusula de saída e que ele tá com a gente porque ele quer, etc. E a gente sabe da regra de quanto mais veemente o desmentido, mais fundo de verdade há. E aí o Marco hoje falou que tem sim cláusula de saída. É claro que tem. Sim. Ele vai fazer um ano de tampão se surgir uma vaga na Red Bull, pô. A frase clássica que se diz, né, em sala de preço de Fórmula 1 é: não acredite em nada na Fórmula 1 até ser oficialmente negado. Exatamente. Então é Sainz e Albon, mas assim, caso não pinte essas chances pro Sainz, né, o Sainz vai ser um cara que andou de Renault, McLaren, Williams e Ferrari, né? Só equipe de ponta. Sim. Óbvio, teve Toro Rosso no começo, mas assim, um cara que tem anos em equipes de ponta, mas ele pegou essas equipes no momentos que elas não eram de ponta, né? Exato. E talvez a carreira dele se resuma a 3 vitórias, né? 3 vitórias tem o Sainz? 3 ou 2? 2 no momento, né? 2, né? Acho Singapura 22... Não, Silverstone 22, Singapura 23. Acho que é isso. Ah, não, mas e ele ganhou esse ano, né? Ganhou esse ano, 3 três vitórias. Uma por ano. Aí a gente tem a Sauber Audi, né? Nico Hülkenberg e também o a definir. Aqui, provavelmente, Valtteri Bottas. Então, né? Tem gente falando, mas assim, ao tempo da gravação desse vídeo, é crescente em alguns lugares, assim, newsletters que eu assino, que a história do Bortoleto pode ter seu fundo de verdade, sim. Será? Seria muito legal, né? Poxa, eu penso no meu interesse direto de canal, puxa vida, seria maravilhoso. Porque o que acontece? Eu realmente desconfio demais e tento despachequizar qualquer tipo de conteúdo que eu produza. Mas quando eu começo a ver canal gringo, que normalmente é super pacheco pros deles, né? Falando, não é possível. Isso é uma das coisas, assim, por exemplo, a galera fala, eu notava até muita frustração, assim, em relação ao Drugo nos anos anteriores aí. Essa coisa que a gente tá brincando aqui de fazer, de Silly Season, os grandes sites, a imprensa inglesa, em menor grau a italiana, mas os principais pilares ali da imprensa inglesa são caras que estão com o dedo no pulso, são caras que estão tomando cerveja com os funcionários das equipes, eles sabem o que está acontecendo. E quando você vê, por exemplo, na Silly Season do ano passado, na Silly Season do ano retrasado, ninguém está cogitando o Drugo nesses sites, é porque não está sendo cogitado mesmo. Exatamente. Né? Agora a gente está vendo um pouco de Bortoleto pintando nisso. Exato. Porque teve essa grande virada com o Binotto ali, né? Sim, mas a reportagem da Autosprint que deu o primeiro boom há uns dias atrás, que falava, você está trabalhando no nome do Bottas, mas uma alternativa seria, e aí fala, um surprising rookie seria o Bortoleto. Sinceramente, se eu sou o Binotto, porque assim, Bottas, você já tem o Bottas, chama Nico Hülkenberg, você precisa de 2 Bottas. Exatamente. Né? Dá um tiro na lua, cara. O Bortoleto, assim, ele, pra mim, ele é o melhor piloto da temporada da Fórmula 2 desde o começo. É que ele teve muito azar no começo, mas ele estava sempre ali sendo consistente, ele teve corrida que ele fez pole e deu tudo errado. Tava sofrendo com problema de embreagem pra largar. Teve muito problema de largada, assim, esse ranking do The Race que eu tava falando, né? Se você pegar
dá a nota pro desempenho do piloto todo final de semana. Quem é o líder desse ranking da Fórmula 2 esse ano é indubitavelmente o Bortoleto. E aí, aquilo que a gente estava falando das ações do Piastri, né? Qual é o upside das ações do Bortoleto, né? Qual é o ângulo dessa curva? Você não sabe ainda, é promissor, é animador, né? Enquanto o Bottas, né? Eu acho que realmente você falou, a não ser numa época de Fórmula 1, por exemplo, a Haas de 2000 e pouco para trás, quando não tinha teto de gastos, estava toda cheia de problema de orçamento, precisava de fato pontuar. Mas hoje já não é mais assim, né? Então, numa situação equacionada, eu acho que não tem sentido você ter 2 Bottas. Você já tem um Bottas no Hülkenberg. E outra, bota o Bortoleto para sentar em 25, lembrando que o prize money, 10 milhões a mais, para Audi não faz nenhuma diferença. E aí, cara, faz um contratinho de embaixador com o Bottas, se por acaso, depois de 10 corridas ano que vem, não vai acontecer. Se o Bortoleto sentar, ele vai acelerar, porque a gente sabe que ele acelera. Mas assim, eu digo se eu sou a Audi, né? Não é que, se você não assinar o Bottas, cara, tá cheio de gente querendo. Não, se você não assinar o Bottas, ele vai ficar sentado na sauna lá na Finlândia. A hora que você precisar, você pega. Não, até porque se a gente estivesse aqui, e se você quiser, daqui um ano a gente pode estar aqui sentado, discutindo isso. Quando eu entrevistei o Bortoleto, eu falei isso pra ele. Falei, olha, aí em 26, quando seria a hora, olhando pro caminhar da carreira de você chegar, nós temos uma grande mudança de regulamento. E aí vai dificultar pra você, porque aí você tem um monte de pilotos experientes que serão preferidos. Então talvez possa ser, e até não tenho essa informação também, mas a galera que cuida da carreira dele pode estar pensando nisso. Talvez a gente precisa, igual quando o cara vai cobrar pênalti, daquele pulinho, né? Sim. Adiantar o kick da bola, a passada, justamente pensando que o ano que vem, daqui 12 meses, essa situação vai ser bem mais difícil. Sim. Né? Então pode ser isso, sim. Seria demais voltar a ter um brasileiro na Fórmula 1. Eu acho que existe um universo paralelo em que o título do Felipe Massa em 2008 teria mudado o cenário aí de patrocinadores, de marcas envolvidas, de verba para levar pilotos para fora de categoria de base. A gente nunca estaria, se o Massa tivesse, se o Timo Glock, esse sem vergonha, tivesse segurado, o Timo Glock. Eu acho que, por exemplo, a gente jamais estaria agora 7, 8 anos sem brasileiro na Fórmula 1. O que eu estou dizendo? Assim como o Rodrigo falou, né? Ter um brasileiro novamente movimentaria muito o business. E business, a gente é business, né? Sim. Conteúdo é business. O título do Massa ali também teria sido. Só pra gente encerrar aqui, então. E aí, RB, ou VCARB, ou sabe-se Deus o que vai ser isso. Tsunoda e, mais uma vez, eu vou definir, mas a ficha 1 é Lawson, né? Eu acho que cabe. Cabe porque você dá um ano pra ele como titular, ele vai se habilitar a isso, até porque aí vira o regulamento e, assim, ele fez algumas coisas, mas ele é um novato. Sim. Né? E aí você tem o Tsunoda lá que, eu acho, honestamente, eu manteria... Hoje, assim, se eu tivesse a caneta na mão, eu decidiria... Tsunoda faz o resto do ano na Red Bull, sem dúvida. Ele mereceria a chance. É que o Tsunoda, desde o início, ele é um asset da Honda. A Red Bull nunca viu ele como um piloto Red Bull, né? Mas faz até por um farewell. Tipo, temos, né, ganhamos campeonatos juntos, a Honda vai embora pra Aston Martin. Deixa o cara fazer 10 provas. Né? E aí resolve a questão Ricardo e Lawson também, deixa os dois andarem, aí você faz um comparativo direto. Exatamente. E aí o cara, o Tsunoda agora vai pra ser o terceiro piloto da Aston, pra exatamente, e eu já aviso o Ricardo, se você performar mal, ano que vem eu radiar no seu lugar e abraço. Né? Porque aí, nesse nosso cenário aqui, a gente tá falando realmente de Ricardo ou na Red Bull com o pé na bunda ao Pérez, vindo aí no segundo semestre, ou Ricardo na NASCAR, né? Exatamente. É o que restou. Legal demais, vamos aqui, encerrado o nosso cenário de Fórmula 1 para 2025, vamos falar um pouquinho do Não é Possível, porque esse Não é Possível realmente é um Não é Possível. Roda aí a vinheta. Coisas que não são possíveis de acreditar, mas é possível sim. A Recaro, Bancos Ricardo, grandes Bancos Ricardo, anuncia no terceiro tempo do Bandeirantes. Pediu falência, né, na Alemanha, olha só, mas falência não é na Espanha? Por quê? Não, nossa, sempre caia. Dessa vez, só na parte de bancos automotivos. Se você anda de avião, por exemplo, você vê lá que tem bancos, alguns aviões têm bancos... Estádios tem, né, bancos de reserva de estádio. Tem eu lembro do Banco do São Paulo. Poltronas também, enfim, mas estamos falando aí dos bancos automotivos mesmo, tem história aqui no Brasil, né, tá aí na imagem para você conferir. Gol GT. Pediu falência lá na Alemanha, de novo, só da parte automotiva, pelo menos, depois de 118 anos de histórico aí, fazendo bancos para carros.
parece que as contas lá não estão fechando. E Parece aí, que foi um contrato do grupo Volkswagen, né, cancelado, que quebrou o fluxo de caixa ali. E aí, por exemplo, a divisão de cadeirinhas infantis não vai ser afetada. por Pô, exemplo. não agradece. E aí o sindicato da cidade lá diz que 215 funcionários da fábrica da cidade, cujo nome eu me recuso a pronunciar, porque está em alemão, Vou dar uma tentada. aqui ó, Kirchen, Kirchheim Untertech. Nossa, é difícil mesmo, hein? difícil. 3 palavras aí, não é Trava pra a amadores, língua. não. Diz que já estavam com o salário atrasado em maio e junho. Então, nos últimos anos, a Recaro mostrou dificuldades financeiras e vinha adiando pagamentos. Olha Então só, primeiro negociação de pague o dívidas. que deve, Ricardo. Os executivos agora vão se reunir com os colaboradores para negociar soluções aí para esse imbróglio financeiro da Recaro. Tá aceitando doações aí. Se você é fã, quem sabe, entra lá no site, faz a sua vaquinha para ajudar essa marca tão tradicional aí do imaginário, né, automotivo, de uma maneira geral. Muito triste. Realmente, a gente teve aí uma sequência de notícias nas últimas semanas, né? Recaro, BBS também, né? A BBS não foi impactada. Também tá com problemas a BBS. Que loucura. E do ponto de vista do nossa bolinha de criadores, né? Donut Media, um grande êxodo, né? Da galera lançando canais novos, enfim, tá difícil falar com entusiastas. Temos pessoas que se parecem com carros, produção? Temos. É o glorioso. Não é o Derek Zoolander. Esse é o Derek Zoolander, é o do outro filme. É o cara do Dodgeball, né? Ben Stiller, né? Não, o Ben Ben Stiller, Stiller. mas é o personagem dele no Dodgeball. Como é que chama Dodgeball em português? O esporte é caçador, né? Sim, Ou mas queimada aqui em São Paulo. Como é que é? Eu adoro, cara. Essa é uma das minhas comédias preferidas. E ele é o Globo Gym Purple Cobras. É a equipe de queimada. Mas realmente é o bigode do Zicker X. Sticker X. Poderia ser o Hulk Hogan, né? Qualquer um. Tem vários bigodeiros na desses verdade, aí. essa foi criação minha, trago os méritos Parabéns. pra mim. Mas eu gostei do nariz aqui, ó, que tem o verdade. vinco no centro do capô É ali. Ah, tá, verdade. E Praticamente idêntico. e o bigode também, né? Então, enfim, às vezes a criatividade traz esse tipo de contribuição pro programa. Fica aqui meu efusivo parabéns. Muito bom. Quando não tiver o carro também, você pode usar a inteligência artificial, né? Que ele gera um carro. Será? A Vou gente vai tentar falar, na pô, esse próxima. carro vende na Tentativa Coreia, a gente não sabe e Na tal. próxima eu vou tentar trazer pessoas que parecem com a inteligência artificial. pro programa. Rodrigão, fala pra galera aí o serviço, não só do livro Splash and Go pra galera comprar, mas também do canal, das redes da Splash and Go aí pra acompanhar o seu conteúdo de Fórmula 1, que é muito bacana. Pô, legal demais. Estamos no YouTube com 90 conteúdos novos por mês, todo santo mês. Né, o cabelo tá ficando branco já. Escravos do algoritmo somos todos. Todos, se parar de pedalar, cai. Instagram também, Splash and Go _F1. Todo dia tem conteúdo também, é o tempo todo. Tem TikTok, tem o Twitter. Estamos lá também. E o livro, no site da editora Gulliver, vou pedir para eles deixarem o link aqui embaixo para você na descrição. Comprou, se quiser autografado, pede lá no site. Se tiver uma caixa para mim todo final de mês, e uma lista, uma planilha, eu autografo pra todo mundo. Muito Que bom. legal demais, altamente recomendado. Altamente recomendado. O Carro Cortes é um oferecimento de Delinte, alta performance e tecnologia na produção de pneus para aviões, diretamente para o pneu do seu carro. Delinte te leva mais longe. Aliás, que show foi o stand e as ativações da Delinte no Festival Interlagos. Já estou com saudade. Quarta-feira que vem, acabou os Sertões, nós estamos de volta aqui ao vivo e a cores às 18 horas. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.